Fala, turma do nono ano, tudo beleza? Boas-vindas ao nosso Guia de Sobrevivência. Esse é aquele resumo visual rápido, direto ao ponto, criado especialmente para ajudar a galera a gabaritar a próxima prova de português. O nosso foco aqui é dominar o tema da variação linguística, de um jeito bem prático e sem complicação. Então, papel e caneta na mão e bora lá. Pensa bem, um país gigante como o Brasil, cheio de rostos, histórias e culturas diferentes. Não tem como todo mundo falar exatamente igual, né? A nossa língua não é um bloco de pedra engessado. Pelo contrário, ela muda de estado para estado, de cidade para cidade, e é exatamente isso que reflete a nossa identidade cultural. E para a gente não se perder, olha só o roteiro da nossa revisão de hoje. 1. O que é variação? 2. Fatores que mudam a língua. 3. Formal, informal e norma padrão. 4. Sotaques de identidade cultural. 5. O preconceito linguístico. E para fechar com chave de ouro, o ponto 6, revisão final e aquelas clássicas pegadinhas de prova. Começando pelo básico. Ponto 1. O que é variação, afinal? Variação linguística é basicamente o fato de que a língua materna, o nosso português, é falada de jeitos bem diferentes dependendo do grupo. E, gente, isso é super natural. Significa que a língua está viva, ela respira e vai se moldando às pessoas que a usam, dependendo de onde a galera mora, da cultura que dividem e do momento social. Ponto 2. Fatores que mudam a língua. O que faz a gente mudar o nosso jeito de falar? O material traz 4 gatilhos principais que vocês precisam saber. Primeiro, os papéis sociais. Imagina um médico no hospital falando derrame pleural. Quando ele chega em casa, ele não fala assim com a família, né? Segundo, o regionalismo, a velha e boa diferença geográfica. Terceiro, o grau de escolaridade, que dita seu nível de contato com a linguagem dos livros. E quarto, o contexto social. Afinal, a linguagem que você usa numa festa com os amigos é completamente diferente daquela que você usa para apresentar um trabalho na sala de aula. Ponto 3. Formal, informal e norma padrão. Esse aqui despenca na prova. Aqui, a gente precisa virar uma chavinha na cabeça. Esquece aquele papo de certo contra errado. Pensem na língua como se fosse roupa. Imagina só ir para um casamento chique usando roupa de banho, ou ir para a praia de terno e gravata. É errado ter essas roupas? Não. Só é inadequado para a situação. Com a linguagem é a mesma coisa. O segredo mágico aqui é a palavra adequação. Para provar isso, pegamos 2 situações iguaizinhas da apostila. Se liga no registro informal. Cara, a gente achava o maior legal jogar conversa fora quando fazia maior friaca. Agora, olha a mesma ideia no registro formal. Nós apreciávamos muito conversar nas noites frias de inverno. O ambiente descontraído super aceita a primeira opção, mas um discurso sério, acadêmico, exige a segunda. Contexto é tudo. E é aí que entra a famosa norma padrão. O que ela é? Ela é aquele modelo de regras usado em situações formais, nos documentos oficiais, na televisão e nos materiais didáticos. Mas prestem muita atenção. Ela é só mais uma variante. Ela serve como uma régua de referência para todo mundo se entender em documentos e provas. Ela não é, de jeito nenhum, a única forma inteligente ou válida de se comunicar. Ponto 4. Sotaques e identidade cultural. A gente não pode falar de sotaque sem lembrar da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Ela é famosa pelo R retroflexo, ou o famoso R caipira. É aquela pronúncia bem marcada que enrola a língua em palavras como porta, porteira e portão. E sabiam que esse dialeto é tão importante que é reconhecido como patrimônio histórico e cultural? Sensacional, né? E junto com o sotaque, a gente tem alguns fenômenos fonéticos que a prova adora cobrar. Tem o rotacismo, que é quando a gente troca o L pelo R, sabe? O clássico planta que vira pranta. E tem também a queda da letra R no final dos verbos. Então, cantar acaba virando cantar. Isso marca muito a fala regional e informal e aparece bastante, por exemplo, na literatura de cordel. Agora, alerta vermelho. Isso dá muita rasteira na prova. Às vezes a gente fala tão rápido no dia a dia que acaba escrevendo errado na norma padrão. Anota aí para não cair na pegadinha. Muita gente escreve empecilho com I, mas o correto é empecilho com E. Não é cabeçário, é cabeçalho. E, por favor, não existe asterisco. A palavra é asterisco. Memorizar essas regrinhas salva preciosos pontos na nota final. Ponto 5. O preconceito linguístico. Um assunto super sério e que cai direto.
O material define preconceito linguístico como uma forma de discriminação social disfarçada de correção gramatical. Funciona assim: é quando alguém debocha ou julga negativamente a fala de outra pessoa só porque ela tem traços regionais ou foge da norma padrão. No fundo, é tratar a variedade do outro como feia ou errada, marginalizando quem fala. Tem um exemplo histórico genial disso na nossa música. O gigante Adoniran Barbosa escrevia letras usando palavras como taubá em vez de tábua, automóvel no lugar de automóvel e revólver em vez de revólver. Tipo na música Tiro ao Alvo. E ele não escrevia assim por ignorância, não. Ele fazia isso de propósito, para criar uma identidade cultural autêntica, para dar voz ao povo de São Paulo. Só que, historicamente, isso teve um custo. Durante a ditadura militar no Brasil, lá em 1973, um documento oficial carimbou a letra com o gigante vetado. A divisão de censura proibiu a música alegando oficialmente falta de gosto e mandou corrigir as palavras. Esse é o exemplo definitivo, a prova histórica de como o preconceito linguístico já foi usado oficialmente para censurar uma cultura. Mas quem entra em campo para defender as variações? A sociolinguística. Essa é a ciência que estuda a relação entre a língua que a gente fala e a sociedade em que a gente vive. A sociolinguística bate o martelo dizendo que absolutamente toda variedade linguística tem sua lógica própria, o seu valor histórico e funciona perfeitamente bem para se comunicar. Ponto 6. Nossa revisão final e as temidas pegadinhas. Cuidado dobrado nas questões de múltipla escolha, turma. Número 1. Falar de um jeito informal nunca jamais significa incapacidade intelectual, é só uma coisa de momento. Número 2. Sotaque e regionalismo não são erros gramaticais, são identidade. E número 3. A sociolinguística detesta o preconceito, mas ela não condena a norma padrão. Ela só ensina que a norma serve para situações formais e não para todas as situações da sua vida. Se rolar uma questão discursiva, escrevam essas 4 palavras de ouro que os professores amam. A adequação, que é a chave para explicar qualquer uso da língua, contexto, porque tudo depende da situação, identidade, porque a variação mostra quem somos, e, claro, preconceito para descrever o julgamento negativo das variações. Usem essas palavras e o 10 vem garantido. E para encerrar, fica a reflexão final. Se os nossos sotaques, gírias e o nosso jeito de falar são como um mapa exato de quem somos e da nossa história, por que a sociedade ainda insiste em julgar as pessoas pelas coordenadas de onde elas vieram? Pensem nisso. Desejo uma excelente prova para toda a turma, respirem fundo, lembrem-se da regra de adequação e arrasem. Até a próxima! Fique atento aos links na descrição dos vídeos. Bora estudar junto? Se inscreve aí, jovem.